O secretário de Estado dos Estados Unidos, Antony Blinken, fala agora na Comissão de Direitos Humanos da ONU e deve abordar a situação na Ucrânia. A gente vai acompanhar com tradução simultânea, olha só. Protestos. Autoridades russas emitiram um alerta que qualquer relato sobre o ataque ou declaração de guerra, basicamente algo que conte a verdade, vai fazer com que aquela... E qualquer russo que auxilie outro país ou organização internacional durante esta chamada operação pode ficar preso por até 20 anos. Esses são os abusos de direitos humanos que estão acontecendo e esse conselho precisa interrompê-los. Se não conseguirmos nos unir agora, quando vamos nos unir? Nós precisamos de uma mensagem em uníssono. Nós precisamos parar esse ataque, como o secretário-geral e o alto representante falaram. Nós precisamos condenar de forma firme e inequivocável a tentativa de derrubar um governo eleito democraticamente na Ucrânia. E nós precisamos responsabilizar os agressores. Esse debate sobre a crise na Ucrânia é um passo importante na nossa história. Muito obrigado a todos os membros que nos apoiaram. Nós precisamos sublinhar a obrigação russa de respeitar o direito humanitário internacional, incluindo a proteção dos civis em conflitos. Os membros devem parar de usar linguajar que parecem de responsabilidade igual para ambos os lados quando o ataque veio de um único lado. Isso é incorreto e precisamos, então, colocar a responsabilidade onde ela deve estar. Denúncio de abuso de direitos humanos não é uma questão de política da situação. Precisamos falar sobre essa situação. Não falar sobre o abuso de direitos humanos é que é uma questão política. Nós vamos defender os direitos humanos. Termos que nós reservamos para as atrocidades e para esses crimes. E nós precisamos colocar pressão no Kremlin para respeitar todos os russos, incluindo a possibilidade deles expressarem suas opiniões e os jornalistas trabalharem. E também para que todos saibam sobre as mortes que estão acontecendo pela guerra de escolha do presidente Putin. Um Estado que tenta tomar outro Estado, cometendo abuso de direitos humanos e mortes, será que deve continuar nesse conselho? Mesmo conforme focamos na crise na Ucrânia, não é a única parte do mundo onde o conselho deveria prestar atenção. Em Belarus, o regime de Lukashenko também tem uma pressão brutal sobre a sociedade no movimento pró-democrático, utilizando repressão transnacional para silenciar críticos e permitindo a invasão da Ucrânia. Nos últimos dias, as autoridades de Belarus prenderam centenas de pessoas. E na China, o governo continua cometendo genocídio e crimes contra a humanidade em Xinjiang. Também com preconceito contra muçulmanos e outras minorias, e os uigures também. Nós precisamos dobrar os nossos esforços para lidar com as crises humanitárias do Afeganistão e também colocar pressão nos talibã para que eles respeitem os direitos humanos e também mulheres e jornalistas. E todos os afegãos têm direito de ir à escola e trabalhar. As crises humanitárias em Burma, Cuba, Nicarágua, Sudão do Sul, Síria, Venezuela, Iêmen e outros países. Todos esses pontos precisam da atenção desse conselho. Em cada um desses lugares, nós não podemos apenas denunciar os abusos, mas trabalhar para que eles acabem e para que os responsáveis sejam culpados. E o mundo precisa de claridade moral e unidade moral, e alguns governos estão fazendo algo que permite que países façam o que queiram. Muitos governos que estão defendendo essa possibilidade também abusam de direitos humanos, permitindo que a Rússia ataque a soberania da Ucrânia. A Declaração Universal dos Direitos Humanos começa com a palavra universal, porque as nações decidiram que existem direitos que todas as pessoas, em todos os lugares, têm direito a ter.
Os membros desse conselho têm uma responsabilidade de reforçar e não de enfraquecer esses direitos. Nós precisamos analisar os nossos próprios registros. E em setembro, os Estados Unidos emitiram um convite para todos os peritos da ONU que pudessem escrever sobre direitos humanos e pedimos que todos os membros do Conselho participem. Nós sabemos que todos os membros têm de participar. Nós todos temos a mesma expectativa e queremos cuidar das nossas falhas. O que podemos esperar dos Estados Unidos nesse Conselho? Primeiro de tudo, trabalharemos com outros países, incluindo aqueles com os quais nem sempre concordamos, para poder avançar com os direitos humanos, com os representantes da ONU em Genebra, Shiba Crocker, e também com o novo embaixador do Conselho, Michel Taylor. Os Estados Unidos, muitas vezes se diz, focam mais em direitos políticos do que em direitos sociais, econômicos ou culturais. E pessoas pelo mundo todo olham para os Estados Unidos e esperam que nós façamos ambas as coisas. Terceiro ponto, nós vamos continuar combatendo tendências contra Israel no Conselho. E a comissão de inquérito vai seguir com o item 7 da agenda. Quarto item. Nós lutaremos pelos direitos da população LGBTQI+, pessoas com deficiências de diversas etnias, raças, mulheres e todas as populações marginalizadas em situações vulneráveis. Em dias mais recentes, pessoas de todos os continentes foram às ruas para protestar contra a Rússia e em favor do direito da Ucrânia. Eles entendem que se nós permitirem que se dilacerem as leis internacionais em qualquer lugar, elas se dilaceram em todos os lugares. Um estudante da Estônia disse, se a Ucrânia não é um país, então o presidente Putin pode dizer que a Estônia também não é um país. Nós representamos essas regras não para opor qualquer governo, mas porque nós vemos o nosso interesse compartilhado em lutar por um mundo em qual todos os povos de todas as nações gozem de direitos humanos e segurança e paz. Porque a história já mostrou toda a sombra, toda a escuridão que pode surgir quando essas regras são deixadas de lado. O povo da Ucrânia olha para nós, bem como o resto do mundo, esperando a nossa posição. Precisamos estar juntos e não podemos decepcionar.